Será que Vancouver é mesmo uma cidade solitária? Boa pergunta. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vocês sempre me ouvem falar aqui que eu adoro Vancouver e tal, que eu amo essa cidade. Apesar de, ter vários aspectos difíceis, como toda cidade tem um lado ruim e um lado bom. Mas eu frequentemente digo que aqui as pessoas são friendly, são amigáveis, são queridas. Eu acho as pessoas aqui simpáticas. Só que tem gente que acha que a cidade é um pouco triste, um pouco solitária, difícil de fazer amigos. Inclusive, os próprios canadenses acham isso. Tem um vídeo que eu fiz muito tempo atrás, acho que foi um dos primeiros vídeos do meu canal. Pra quem não viu, tá aqui, veja lá. Que é sobre como fazer amigos canadenses. E um próprio canadense falou isso lá atrás pra mim, que era uma cidade difícil e tal. Essa semana eu vi de vários canadenses a mesma coisa. E talvez eu tenha uma visão um pouco diferente, porque eu vim de Curitiba. Curitiba, gente, é uma cidade um pouco fria, sabe? É uma cidade que tá melhorando muito nesse aspecto, porque hoje tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil lá, né? Então deu uma calorada no povo. Mas geralmente curitibano, o puro da gema, assim, difícil. E no geral é um povo mais frio, sim, e mais fechado. Então talvez por isso que eu não senti, essa coisa toda que falam aqui de Vancouver. E hoje eu vim falar pra vocês de um assunto que tá no jornal de hoje aqui no Metro Vancouver, que é esse jornal aqui, que inclusive é capa do jornal hoje, tá? Falando que 30% dos jovens em Vancouver se sentem sozinhos, se sentem solitários. Isso me chamou muita atenção e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre essa matéria, sobre esse artigo desse jornal, que tem a ver com isso tudo que eu tô falando. Mais focado nos jovens, que é o tópico dessa matéria, porque foi feita uma pesquisa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, basicamente, o que diz nessa matéria de hoje? Vancity, um lugar solitário para os jovens. Esse é o título da matéria. Tá dizendo que os jovens em Vancouver são 2 vezes mais propensos a se sentirem solitários do que a média. Quase 1/3 dos jovens em Vancouver menores de 18 a 24 anos se sentem solitários, de acordo com uma pesquisa feita pela Vancouver Foundation. As taxas de solidão são mais altas entre os millennials e os que ganham menos de $20 mil por ano. Novidade, né? Lógico que as taxas vão ser maiores entre as pessoas de baixa renda, óbvio. Mas isso fica mais claro ainda nessa pesquisa que foi feita. Que mais que eles dizem aqui no jornal? Esse estudo foi feito 5 anos depois da mesma instituição ter lançado um relatório dizendo que 1/4 dos vancouverites disseram se sentir sozinhos mais frequentemente do que gostariam. Ou seja, 5 anos antes foi feita uma outra pesquisa e já mostrava sinais dessa solidão. Diz que agora está 2% melhor, mas ainda tem esse problema. Nesse estudo eles se preocuparam mais com como eles se sentem sozinhos. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link para a matéria, para quem quiser saber mais. Então, 30% desses jovens entre 18 e 24 anos responderam que se sentem sozinhos sempre ou com frequência. E daí isso aumenta em 38% para os jovens de baixa renda, os jovens mais pobres. As razões para isso: time pressure, muita pressão, de tempo, ou seja, as pessoas estão muito sobrecarregadas, muita coisa para fazer e não tem tempo para nada, não tem tempo para se relacionar, e muita pressão na questão financeira também é um dos motivos. E também cita na matéria que acontece muito com os newcomers, com as pessoas que estão chegando aqui, os novos imigrantes, que isso é completamente normal também, se sentir sozinho. Lembrando que isso aqui é uma pesquisa feita entre os jovens, tá? De 18 e 24 anos. Embora, como eu falei para vocês antes, os canadenses mais velhos e adultos também comentam sobre essa solidão aqui, tá? Mas a pesquisa foca nos jovens. Tem a questão da participação na comunidade, que eles citam também aqui, que tá cada vez menor. Então, assim, os community centers, que são lugares, centros comunitários, que são lugares que as pessoas vão, que tem academia, que tem jogos, que tem várias atividades, algumas quase de graça, outras de graça. Todo bairro tem um centro comunitário. Diz que estão ficando cada vez mais vazios, principalmente pelos jovens. Então, a prefeitura lançou uma força-tarefa para investigar
Mas por que os jovens estão se comportando dessa forma tão solitária? Também está financiando um novo estudo chamado Hey Neighbor, enfim, para fazer um estudo mais aprofundado sobre isso e depois, né, tomar suas devidas precauções, providências, ações com relação a isso. E por enquanto eles falam que as pessoas podem começar por atitudes mais simples e ajudando uns aos outros. Assim, eles até citam na matéria assim: você sorrir para uma pessoa estranha, você responder as perguntas dela, interagir com essas pessoas no dia a dia, essas micro interações já fazem diferença na comunidade, podem deixar as pessoas menos solitárias. Então, e o que é a solidão? Né, gente? Se a gente for pensar o que é a solidão, cada um encara a solidão de uma forma diferente. Às vezes a gente tá rodeado de pessoas, né, e ainda se sente sozinho. As pessoas que se sentem sozinhas, essa solidão toda dos jovens, por exemplo, que eles citam nessa matéria aqui de Vancouver, eu não sei se está ligada a ter ou não ter pessoas ao lado, ter ou não ter familiares ao lado, amigos, colegas. Geralmente jovens são pessoas que estão sempre rodeadas de muita gente, mas isso não significa que vai aplacar a solidão. Eu pessoalmente não acredito que ter muita gente perto, até pessoas que você ama, aplaque a solidão de alguma forma, se o motivo da solidão não é você estar sozinho fisicamente. Vou explicar para vocês. É claro que a tecnologia talvez influencie muito isso também eles falam um pouco nesse texto. No Brasil também tem várias matérias recentes falando sobre o uso de celular, redes sociais e tecnologia, como isso está influenciando na solidão entre os jovens, entre as pessoas em geral. Eu acho que isso tem um pouco a ver, sim, porque uma vez que você fica muito em rede social, muito em computador e na internet, você deixa de interagir, né, na vida real, lá mesmo com as pessoas. Isso faz com que as pessoas deixem de criar um link muito importante. Mas assim, pessoalmente eu acredito que a solidão tem muito a ver com sentir-se conectado. Sabe? Essa sensação de você estar conectado a algo. Tem a ver com conexões. E você estar no mundo, tá no high school, tá na faculdade, ou tá numa festa, ou tá em qualquer lugar, não necessariamente faz você se sentir conectado. Mas por que as pessoas perdem a conexão? Eu acho que essa solidão triste, essa solidão, porque a solidão tem um lado bom também, mas a gente não tá falando sobre esse lado bom hoje. A solidão triste, essa tristeza que vem da solidão e essa coisa chata de se sentir solitário numa cidade, principalmente, eu acho que vem da falta de conexão e pode ter relação, sim, com a internet, com essa tecnologia toda e tal. Mas assim, por que as pessoas estão se desconectando mais, será? Né? Se for esse o problema. Então, fica aí isso para vocês refletirem. Eu acho, sim, que Vancouver tem esse lado, tá? Como eu disse pra vocês, talvez eu não sinta tanto isso aqui, porque eu vim de uma cidade que também é pobre em conexão e que agora tá aprendendo, ao longo dos últimos anos aí, tá aprendendo a ser uma cidade mais calorosa, mais amigável. Então pra mim não fez tanto contraste, mas eu já vi pessoas que vêm do Rio de Janeiro, do Nordeste do Brasil, onde tem pessoas mais calorosas, onde as conexões são mais fáceis, né, ou pelo menos parecem ser. Eu já vi pessoas ficarem muito tristes aqui e reclamarem muito dessa coisa solitária de Vancouver. Então fica aí pra gente pensar, né? Então, vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa que sinto muita solidão. Olha aí, ó, um fato sobre mim. E isso desde pequena, assim. Eu não sou uma pessoa medrosa, eu tenho medo de poucas coisas. Acho que as coisas que eu tenho medo na vida são aranha marrom e solidão. Medo da solidão. Só que a solidão que eu sinto não é uma solidão de estar sozinha, assim, fisicamente, de não ter pessoas perto, sabe? Eu tenho pessoas perto de mim, tenho pessoas que eu amo perto de mim, tenho amigos queridos. A minha solidão tem a ver com outras coisas, tem a ver com pensamento, com não pensar como a maioria pensa. E isso nem sempre é bom. Tem um lado bom e tem um lado ruim também. Que quando você pensa um pouco diferente do que a sociedade pensa, do que a maioria das pessoas pensa, você se sente um pouco sozinho. Não sei se acontece com todo mundo que pensa assim, que vai um pouco contra a maré, mas comigo acontece. E às vezes eu me sinto super feliz por ter pensamentos tão diferentes
mas ao mesmo tempo isso traz uma solidão, sabe? Então, parte da minha solidão vem daí, e a outra parte são coisas que eu já trabalhei muitos anos em terapia e continuo trabalhando. E eu acho que cada um precisa descobrir de onde vem sua solidão para poder lidar com ela, porque ela não necessariamente vai acabar. Ser diferente, o pensar diferente, traz uma certa solidão, eu acho, sabe? O que é uma coisa que aqui já em Vancouver aplaca um pouco isso em mim, aplaca um pouco a minha solidão, porque aqui eu encontro pessoas que pensam muito mais como eu penso do que no Brasil, por exemplo. Então aqui eu tenho menos amigos em quantidade, mas eu encontro mais pessoas com um pensamento que, né, match, que encontra com o meu, o que aplaca um pouco a solidão. Então, assim, só pra citar um exemplo pra vocês de uma coisa que acontece comigo que talvez possa acontecer também com muitas pessoas, pra dizer que solidão não tem a ver com pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes tem razões mais profundas, diferentes, e cada um tem a sua. Uma coisa interessante que também disse nessa matéria é que o fato das pessoas não terem tanto dinheiro e estarem com dificuldades financeiras, porque os aluguéis são muito caros, tem que ficar mudando de casa toda hora. Então, por exemplo, um jovem que fica mudando de bairro toda hora, é óbvio que ele vai ter suas conexões atrapalhadas, né? Porque tem que se mudar para um lugar mais barato, e daí todos aqueles amigos, aquelas conexões que ele fez, ou naquela escola, ou naquele bairro, muda de novo. Então isso está acontecendo aqui em Vancouver também. Muitas famílias estão saindo, indo para morar na região metropolitana, ou até mais longe, em cidades pequenas, porque é uma evasão que está tendo devido aos aluguéis serem muito caros aqui para famílias. Então, sabe, claro que os jovens vão começar a ter esse tipo de problema, né? Quem fixa a raiz num lugar por mais tempo tem mais possibilidades, né, de fazer essas conexões mais profundas, eu acho, enfim. E eu acho que esse é um papo muito filosófico também e que dá muito pano pra manga. E eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham, principalmente os jovens. Eu tenho um público muito jovem no meu canal. O Google Analytics me mostra que eu tenho um público muito, muito jovem. Então eu queria ouvir, principalmente dos jovens, o que vocês acham disso. E se vocês viessem aqui para Vancouver, o que vocês sentiriam numa cidade que mostra isso, né? 30% dos jovens se sentem sozinhos. Por que vocês acham isso? Qual que é o palpite de vocês em cima dessa matéria aqui? E, enfim, eu acho que isso tá acontecendo meio que no mundo inteiro também. Mas qual que é a opinião de vocês? Por que o jovem se sente tão sozinho hoje? Obrigada por me assistir. Me sigam nas redes sociais. Se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima.